Migão, se liga só, você quer aprender a como construir um gráfico impressionador semelhante a esse que está sendo exibido agora aí na sua tela? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar todo o passo a passo que você precisa fazer para construir um gráfico de colunas aqui no Excel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Wallace e aqui no Excelizo meu objetivo é te ensinar Excel todas as semanas para te ajudar a se destacar no mercado de trabalho ou quem sabe conquistar aquela tão sonhada promoção. Este é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou postar aqui no canal te ensinando as melhores práticas para criação de gráficos aqui no Excel. E o primeiro deles será o tão famoso e tão utilizado gráfico de colunas. Então já faça o download desse material para você me acompanhar. Eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. E aproveite também, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ser notificado pelo próprio YouTube sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, beleza? E agora chegou aquele momento em que eu me reservo a dar uma breve contextualizada a respeito dos aspectos teóricos sobre o assunto abordado. Se de qualquer forma você estiver com um pouco de pressa e quiser ir diretamente para a parte prática desse vídeo, basta você avançar diretamente para o tempo que está sendo exibido agora aí na sua tela, beleza? E para você que ficou aqui, a mensagem que eu quero deixar para você é: antes que você saia por aí fazendo gráficos à torta e à direita aqui no Excel, primeiramente você deve se responder a 3 perguntas simples. E a primeira delas é: realmente se faz necessária uma representação gráfica dos meus dados? E nesse momento você deve se questionar se o seu volume de dados ele é suficientemente grande a ponto de justificar um resumo gráfico, uma representação gráfica deles, e se esses dados eles estão dispostos, eles estão tabulados da forma correta. Esse é um conceito que é muito importante que você tenha intrínseco aí na sua mente, porque muitas pessoas que trabalham aí com Excel, que criam gráficos diariamente em Excel nas mais variadas empresas, elas têm aquele pensamento de que se ela criar um gráfico ali para levar para uma reunião da diretoria, levar para uma reunião da gerência e mostrar os dados que ela manipula através de uma representação gráfica, isso aí vai conferir de certa forma um pouco de crédito. Mas você deve se atentar para que isso não traga justamente um efeito contrário para você. Por quê? O que é uma representação gráfica aqui no Excel, né? Quando você vai representar graficamente um grande volume de dados aqui no Excel, você simplesmente está resumindo um grande volume de dados ali que tem disposto na sua base de dados e mostrando isso de uma forma bastante visual. Aqui você pode usar um gráfico de barras, um gráfico de coluna, um gráfico de linha, um gráfico de pista, de rosca, dentre as grandes variedades de gráficos que existem disponíveis. É claro que cada um deles tem um fim específico. Se o objetivo da sua análise ou da sua apresentação durante uma reunião ali para a sua diretoria, para a sua gerência ou coordenação for simplesmente mostrar a variabilidade entre os resultados obtidos apenas no mês de janeiro aqui, por exemplo, dos 4 últimos anos, não tem necessidade de você plotar isso aqui num gráfico, porque o volume de dados é muito pequeno. Então não tem essa necessidade de você resumir uma coisa que já é pequena, porque uma representação gráfica ela faz isso, ela resume um grande volume de dados para que isso seja mais fácil de você consumir, mais fácil de você fazer a leitura e a interpretação desses dados. E a segunda pergunta que você deve se fazer quando você for criar gráficos aqui no Excel é: os meus dados eles estão dispostos da forma correta para fazer a análise que eu estou me propondo a fazer? Isso é muito importante você se preocupar com isso. Eu vou te mostrar aqui agora um exemplo de um gráfico que eu criei a partir dos dados que estão dispostos aqui nesse nosso intervalo de dados, que não estão tabulados da forma correta para a elaboração daquele gráfico. Eu criei um gráfico de linhas aqui, simplesmente selecionando tudo isso aqui e inserindo esse gráfico. Agora repara o seguinte, a poluição visual que esse gráfico traz. Que tipo de insight eu consigo tirar desse gráfico? Que decisão estratégica para o meu negócio eu consigo criar a partir da avaliação dos dados que esse gráfico está me mostrando? Eu não consigo tomar nenhuma decisão estratégica para o meu negócio apenas analisando esses dados que estão dispostos nesse gráfico.
Isso porque os dados não estão tabulados, não estão dispostos da forma correta para a proposta desse tipo de gráfico aqui no Excel. E aqui nesse nosso exemplo 2 eu estou trazendo uma forma como você poderia expor melhor esses dados para esse tipo de análise. Que tipo de análise é esse? Esse é um tipo de análise que você quer mostrar uma tendência, né? Como que o volume de vendas, como que as vendas se comportou dentro de uma série histórica. Então, quando eu vou fazer esse tipo de análise, a melhor forma que eu tenho para tabular esses dados é justamente no formato de tabela, para que eu consiga garantir a linearidade desses dados, bem como a sua continuidade. Repare o seguinte, eu tenho 3 colunas na minha tabela. Eu tenho uma coluna para ano, uma coluna para o mês e uma coluna que representa o volume total de faturamento. E verifique o seguinte, o tanto que esses dados eles estão lineares entre si. Eu tenho aqui, ó, de janeiro a dezembro de 2014. Em seguida, na mesma sequência ali, ó, eu tenho de janeiro a dezembro de 2015 e assim sucessivamente. Dessa forma, eu consegui tabular esses dados de uma forma que garantiu para mim a linearidade desses dados. E a partir do momento que você conseguiu responder a segunda questão e conseguiu tabular de forma correta os dados para a análise que você está se propondo a fazer, você vai partir para a terceira pergunta que você deve se fazer. Qual o tipo de gráfico ideal para a minha análise? Isso é muito importante. Você deve se questionar se a sua análise ela vai ser uma análise temporal, se é uma análise que vai fazer uma comparação entre duas categorias, se a sua análise ela vai mostrar a representatividade de uma parte no todo, só para citar alguns exemplos, porque a partir do momento que você identifica o tipo de análise que você vai fazer com os seus dados, você consegue ser mais assertivo na escolha do gráfico que você vai utilizar, porque cada gráfico ele tem uma aplicação específica ali que você vai utilizar. Repare novamente aqui no nosso exemplo 2.2, porque que é tão importante você saber que tipo de análise você está fazendo e que tipo de gráfico você vai utilizar para aquela determinada análise. Nesse nosso exemplo 2.2 eu tenho uma representação gráfica dessa tabela que já foi tabulada da forma correta, garantindo ali a sua continuidade e linearidade. Porém, agora eu vou te perguntar, será se eu fiz a escolha correta do tipo de gráfico para representar aqueles dados que estão presentes lá na minha tabela? Novamente, que tipo de avaliação eu consigo tirar aqui desse gráfico? Eu tabulei corretamente os meus dados, eu garanti que meus dados estejam contínuos e lineares, porém a minha escolha de gráfico aqui para representar, para mostrar um resumo daqueles dados, ela não foi assertiva. Então é muito importante você entender que tipo de gráfico você vai utilizar para cada uma das análises que você se propõe a fazer. Nesse meu exemplo eu escolhi o gráfico errado e a minha análise ela está poluída, eu não consigo tirar nenhum dado relevante daqui. E aqui no nosso exemplo 2.3 eu tenho a representação do melhor tipo de gráfico, né, que eu poderia utilizar para aquela análise que eu estava fazendo. Lembra quando eu falei que eu estava avaliando uma série histórica? Então, se eu estou avaliando uma série histórica, eu quero avaliar se aquela série histórica está apresentando uma tendência de alta, de queda, de grandes variações ou de estagnação, o melhor gráfico, o melhor tipo de gráfico que eu vou utilizar para essa análise em questão é um gráfico de linha. Repara o seguinte, eu consegui dispor aquele grande volume de dados nesse gráfico e resumir, e agora sim eu consigo tirar algum insight valioso daqui desse gráfico. Repare, eu tenho aqui, eu consigo verificar, por exemplo, que desde o início dessa minha série histórica até o final, eu tenho um leve movimento de alta nesse meu volume de vendas. E eu consigo também avaliar nesse meu gráfico que em determinados períodos aqui, dentre esse período avaliado, eu tive alguns picos aqui, né, de incerteza, né? Por exemplo, no ano de 2015 aqui, tiveram algumas variações aqui no meu volume de vendas entre meses. Ao passo que em 2018, por exemplo, eu tive uma breve estagnação aqui no meu volume de vendas. Ele teve até um movimento de alta aqui do final de 2017 para o início de 2018, mas em 2018 o meu volume de vendas ele ficou estagnado, ao passo que do final de 2018 para o início de 2019
eu tive um grande salto aqui, né, no meu volume de vendas. Repare esse salto gigantesco que eu tive do final de um ano para o início de outro. E a partir do momento que eu tive, né, esse grande salto de vendas aqui do final de 2018 para o início de 2019, eu tive um período aqui, ó, de estagnação novamente nesse meu volume de vendas, seguido por uma pequena alta aqui e um novo período de estagnação. E isso nos mostra a importância de você entender qual tipo de gráfico você vai utilizar para a representação dos dados ali da sua análise. Agora vamos partir para a parte prática mesmo aqui, né? Vamos pôr a mão na massa nessa nossa aula aqui e vamos entender como que você vai criar um gráfico de colunas e qual a utilidade de um gráfico de colunas, em qual momento você vai utilizar um gráfico de colunas aqui no Excel. Primeiramente, um gráfico de colunas você vai utilizar sempre quando você quiser fazer uma comparação entre diferentes categorias ou subcategorias. Por exemplo, nessa minha base de dados hipotética, eu quero fazer uma comparação do meu volume de vendas de cada um desses produtos em cada um desses anos. E qual que é a forma correta de você tabular os dados aqui que você vai plotar num gráfico de colunas? Nesse tipo de gráfico, as categorias que vão ser comparadas entre si, ou seja, voltando lá para o início da nossa aula, em que eu quero avaliar o volume de vendas em cada um desses determinados anos, a forma correta que eu vou tabular esses dados é, na minha primeira coluna eu vou colocar qual que é o item que eu estou avaliando, na minha segunda coluna eu vou colocar aqui o meu primeiro ano que eu vou avaliar, no caso 2020, seguido de 2021 e o seu volume de vendas, 2022 e o seu volume de vendas, e assim sucessivamente. E quando você consegue tabular, quando você consegue dispor os seus dados da forma correta, a criação do gráfico é o mais simples, porque o Excel já possui uma inteligência ali para avaliar que tipo de análise você quer fazer. Por exemplo, eu vou selecionar todo esse meu intervalo de dados e vou clicar aqui na minha tecla do teclado F11. Quando eu faço isso, automaticamente o Excel cria uma nova planilha, porém nessa planilha eu não consigo inserir dados, eu não consigo criar tabelas, essa planilha é apenas para a representação gráfica. Repare até que o nome que o Excel atribuiu aqui para essa planilha foi gráfico 1, ou seja, ele já fez a leitura dos dados que eu selecionei, já entendeu que tipo de análise eu quero fazer e quando eu apertei F11, ele simplesmente selecionou todo aquele intervalo de dados e já dispôs os dados onde eles devem estar dispostos. Mas o intuito aqui dessa aula não é mostrar a forma de fazer com que o Excel faça para você. Eu quero te ensinar exatamente como você vai construir esse gráfico. Então, primeiro passo, você vai selecionar todo o intervalo ali da sua tabela, vai navegar aqui até a sua faixa de opções, na guia Inserir e aqui na guia Dados, você vai selecionar essa opção e clicar nessa setinha para baixo aqui para expandir o menu que vai ser apresentado a partir do momento que você clicar nessa setinha. Quando você clicar, ele vai expandir esse menu e eu vou selecionar o tipo de gráfico aqui, ó, coluna 2D. Essa é a minha primeira opção. Agora repare a disposição que o Excel colocou esses dados para mim aqui nesse nosso gráfico de colunas, né, 2D. Ele já identificou que as categorias aqui que eu quero avaliar, né, são os anos, porque os anos estão dispostos nas colunas aqui na nossa base de dados. No nosso eixo vertical, ele já criou automaticamente ali os limites dos valores que estão estabelecidos ali na minha base de dados. Verifique que ele estabeleceu como limite mínimo 0 e como limite máximo 70 mil. Por que 70 mil? Porque nenhum dos valores aqui foi superior a 70 mil. Se porventura eu vier aqui e modificar esse valor para 100 mil, ele automaticamente vai ajustar a escala desse nosso gráfico. Ele vai estabelecer novamente aqui, ó, qual que será o limite inferior e qual que será o limite superior aqui do nosso eixo vertical. Então eu vou retornar aqui com a tecla Ctrl Z para o nosso valor original para que a gente consiga fazer
o gráfico exatamente como o gráfico que eu prometi que eu ia te ensinar aqui no início dessa aula. E um gráfico aqui no Excel ele é construído de alguns elementos, né? Repara o seguinte, a gente tem aqui ó, o nosso eixo vertical, né? Onde está representado ali o mínimo e o máximo dos valores que estão sendo representados. A gente tem aqui ó, o nosso eixo horizontal, onde o nosso eixo horizontal ele está exibindo qual que é a categoria ali que eu estou avaliando. E a gente também tem a legenda, além do título do gráfico e das linhas de grade aqui no fundo desse gráfico. E agora, para que a gente consiga melhorar o aspecto visual desse gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer realmente impressionar, é fugir daquele tema padrão do Excel. Repare que quando eu criei o meu gráfico aqui, ele já trouxe para mim as cores que eu utilizo aqui em todas as postagens aqui do Excelize, ou seja, o meu branding. Por quê? Porque eu já defini aqui no Excel uma paleta de cores aqui, eu já personalizei uma paleta de cores que eu vou utilizar em todas as postagens que eu fizer. Mas na sua empresa, geralmente essa paleta de cores aqui, ela vem o padrão do Office. Repara o seguinte, as cores que ele traz aqui para mim não parece muito profissional, né? Você criar um gráfico aqui utilizando essas cores padrões aqui do Excel. Então, se você quer dar um aspecto um pouco mais profissional aqui para o seu gráfico, dar uma impressionada ainda melhor, utilize as cores que a sua empresa já utiliza. E como você pode fazer isso? Eu tenho lá no meu Instagram um vídeo onde eu ensino como você consegue extrair paletas de cores de uma logo, de uma imagem qualquer e personalizar um tema desse aqui no Excel. Eu vou deixar o link dessa postagem aqui na descrição dessa aula para que esse vídeo não se torne mais longo do que ele já está sendo. Então, eu vou clicar aqui para selecionar o meu tema personalizado e esse foi o primeiro passo então aqui que eu fiz, foi personalizar as cores do meu gráfico. Agora, quando eu vou trabalhar com gráfico, eu quero que ele fique o menos poluído possível, correto? Quanto menos informação tiver ali para chamar a atenção do espectador, melhor, porque eu consigo trazer a atenção do espectador para aquilo que realmente importa. E é importante para o meu espectador aqui que ele fique olhando essas linhas de grade aqui do meu gráfico, para mim não é. Então o que eu faço? Eu seleciono, eu vou vir aqui, ó, vou clicar em cima da linha de grade aqui, até que o Excel exiba para mim esses pontos azuis aqui, informando que todas as linhas de grade elas foram selecionadas. E agora que eu selecionei essas linhas de grades, eu vim aqui na minha tecla Delete e deleto essas linhas de grade. Verifique o fundo do nosso gráfico, tanto que ele ficou mais visual, né? Tanto que ele ficou mais limpo ali, facilitando ainda mais a nossa visualização. Uma coisa também que é importante que o seu gráfico tenha é um título que represente ali, que fale que tipo de informação você está exibindo com aquele seu gráfico. Quando você trabalha com gráficos aqui no Excel e você quer personalizar, você quer inserir legenda, título dos eixos, título desse gráfico, ao clicar nesse gráfico, verifica o seguinte, que uma guia de contexto foi acionada, aqui é uma guia temporária, onde está mostrando o design do gráfico. Eu vou clicar fora do gráfico e verifique que aquela guia ela não está sendo exibida, mas sempre que eu clico no gráfico, o Excel já habilita essa guia, de contexto aqui, onde eu posso clicar e acessar as opções de personalização aqui desse meu gráfico. Em estilos de gráfico aqui, eu tenho alguns estilos pré-definidos aqui e tal, mas eu não quero utilizar os estilos pré-definidos, porque eu quero criar um gráfico que realmente vai impressionar, beleza? Então, se você navegar até aqui, ó, em adicionar elemento do gráfico, verifique as possibilidades de adição de elementos que você tem aqui para o seu gráfico. Você pode, em eixo, na categoria eixo, você consegue remover ou inserir um eixo principal. Repara que quando eu posicionei o meu mouse aqui em cima da opção eixo horizontal principal, o Excel já retirou as categorias do meu eixo horizontal principal aqui. Agora, se eu voltar lá e clicar novamente aqui, ele vai inserir aqui esse eixo, onde vai estar mostrando as legendas, né, dessas séries que eu estou avaliando. Eu tenho também a opção de dar título aos eixos. Eu posso clicar aqui e atribuir um título. Eu poderia simplesmente clicar e vir aqui no título do eixo e
e escrever produtos, por exemplo, que aí qualquer pessoa que viesse aqui e fizesse a leitura desse gráfico ia entender que eu estou fazendo uma avaliação aqui, né, uma comparação dos produtos aqui. Mas se o nome do produto já está inserido imediatamente aqui abaixo da barra que está representando o seu volume de vendas, essa seria uma informação redundante aqui para a nossa análise. Eu vou excluir. Existem aqui uma série de personalizações que você pode fazer aqui no seu gráfico. Mas para que a gente consiga criar um gráfico exatamente igual esse aqui que eu prometi no início desse vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar esse título aqui, esse título totalmente personalizado. E esse título personalizado aqui, com essa barra, né, da cor que você definir, com um ícone aqui, que vai trazer um pouco mais aqui de profissionalismo, né, nesse seu gráfico, eles não são recursos nativos aqui no Excel. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso aqui de forma manual. Eu vou apagar esse título de gráfico que já tem sendo exibido aqui e repara o que aconteceu quando eu apaguei. Automaticamente o Excel já redimensionou a área desse meu gráfico. Então, se eu inserir aquela barra aqui dentro, ele vai ficar sobrepondo aqui ao último valor que está sendo mostrado aqui no meu eixo vertical. Eu posso simplesmente vir aqui na minha área de plotagem, quando eu posiciono o mouse aqui, repare a janela pop-up que exibe aqui, mostrando que eu estou selecionando a minha área de plotagem. Então eu vou clicar e vou arrastar aqui para baixo para diminuir essa minha área de plotagem para que eu tenha um espaço em branco maior aqui na parte superior do meu gráfico. Depois eu posso voltar e ajustar novamente. Eu vou vir aqui inserir uma forma, vou pegar essa forma quadrada aqui e vou fazer um desenho aqui fora do meu gráfico, fazer um desenho qualquer aqui. Agora, para que eu consiga transportar isso aqui para dentro do meu gráfico, basta que eu clique nessa minha forma, copie, Ctrl C e dê um Ctrl V aqui. Agora, repara o seguinte, ele já trouxe para mim essa barra aqui. Nesse momento eu não consigo mais tirar, eu consigo movimentar dentro da área do meu gráfico, mas eu não consigo movimentar para fora. Aqui, se eu quiser tirar essa minha barra aqui de dentro da área do meu gráfico, eu tenho que excluí-la. Então, eu vou copiar de novo, vou colar essa minha barra aqui na parte superior do meu gráfico. E agora, eu vou clicar e arrastar até a extremidade do meu gráfico. Nesse momento, a gente já conseguiu colocar aquela barra lá no topo do nosso gráfico que vai dar o título a esse gráfico. E agora sim, eu posso arrastar a minha área de plotagem para que eu não fique com esse espaço tão grande, né? Esse vão tão grande aqui entre o final da nossa barra lá e o título do gráfico. Então, eu vou arrastar aqui e ajustar. E agora eu vou dar o título a esse gráfico. Simplesmente eu seleciono essa forma e escrevo aqui exatamente como está escrito lá. Vou só pegar aqui o meu gabarito, vou até copiar esse texto aqui para eu já me adiantar e vou colar dentro dessa minha barra aqui o título desse gráfico. Agora eu vou selecionar essa barra de novo e vou vir aqui nessa opção para alinhar ao meio e vou vir no início desse texto e pressionar uma vez a tecla Tab, para eu dar um leve recuo nesse texto aqui, para deixar ele um pouco recuado, para que ele não fique tão alinhado à esquerda do meu gráfico. Eu seleciono todo esse texto, vou também mudar essa fonte aqui, colocar uma fonte Tahoma, que é uma fonte que eu gosto bastante de utilizar, que é uma fonte que eu acho bem bonita. E vou aumentar também o tamanho dessa fonte. E agora você deve estar se perguntando, mas onde eu consigo esse ícone aqui, né, para colocar nesse meu gráfico? A versão do Office que eu utilizo aqui, a minha versão do Excel, é a versão do Office 365, que é uma versão ali de assinatura. Eu pago a assinatura mensal do Office, e quando eu pago essa assinatura eu tenho direito a todos os aplicativos do pacote Office, eu tenho direito a 1 TB de armazenamento em nuvem com o OneDrive, e eu consigo, tal como a Netflix, eu consigo criar contas e dividir isso num plano família, por exemplo. E quando eu tenho essa versão, que é a mais recente do Excel, né, do Office aqui, ele já traz nativamente a opção aqui de inserir ícones aqui. Então eu já posso vir diretamente aqui na biblioteca de ícones que o próprio Excel já disponibiliza para mim e pesquisar por um ícone aqui que faça uma pequena representação aqui dos dados que eu quero exibir nesse gráfico.
Entretanto, se você trabalha em uma empresa que não dispõe da última versão do Office ali para que você consiga fazer essas personalizações, tem um site aqui na internet que se chama Flaticon, que é um site que você consegue baixar ícones, né, vetoriais ali para utilizar nos designs das suas planilhas ou nas suas apresentações de PowerPoint. Então você vai pesquisar aqui por flaticon.com.br e aqui na pesquisa eu vou pesquisar aqui, por exemplo, por performance e vou procurar um ícone que faça jus, né, a esse tipo de análise que eu estou fazendo. Verifique o seguinte, aquele ícone que eu utilizei lá naquele modelo, ele já está posicionado aqui na primeira página, né, quando eu pesquisei por performance. Então eu vou utilizá-lo novamente. Mas caso ele não estivesse aqui, você poderia verificar entre as categorias de ícones aqui que tem disponíveis e utilizar aquela que melhor te agrade. Então eu faço o download desse ícone, eu vou clicar aqui para fazer o download, clicar em download gratuito e vou voltar aqui no Excel e vou inserir. Eu venho aqui na minha guia inserir imagens deste dispositivo e vou procurar aqui no meu dispositivo onde que aquela imagem foi alocada, lá na minha pasta de downloads. Pronto, eu inseri aqui essa minha imagem e quando a gente baixa um ícone lá no site Flaticon, a gente tem a opção de baixar ou em PNG ou no formato JPG. Eu prefiro baixar no formato PNG, por quê? Porque ele já vem aqui com esse fundo transparente. Repara o seguinte, eu estou movimentando esse meu ícone aqui e o fundo dele está transparente lá, está transparecido. Se eu colocá-lo aqui em cima do meu gráfico, verifique lá que o fundo, que essa imagem não está ocultando o meu gráfico, exceto pela parte que realmente aqui está desenhado, né? E quando a gente insere imagens no formato PNG aqui nas nossas planilhas em Excel, essas imagens elas costumam pesar um pouco o arquivo pela sua extensão, pela sua qualidade, porque é um formato que traz uma qualidade melhor gráfica e, consequentemente, o tamanho desse arquivo é maior. E quanto maior uma imagem que a gente insere aqui no Excel, mais pesada essa planilha fica. Então, a dica que eu te dou nesse momento é: clique na imagem, selecione essa imagem, venha em formato de imagem aqui novamente, ó, outra guia de contexto que aparece quando a gente clica no objeto aqui no Excel, e eu clico aqui, ó, em compactar imagens, porque quando eu clicar em compactar imagem, o Excel vai reduzir o tamanho dessa imagem para mim, sem perder a qualidade, mas a minha planilha não vai ficar tão pesada assim. Seleciono a opção usar a resolução padrão e aplicar somente a esta imagem. Clique em OK, ele não fez nada, já compactou essa imagem, mas não alterou o formato dela. E agora eu posso redimensionar o tamanho dessa minha imagem e inserir aqui nesse meu gráfico. Por se tratar de uma imagem, eu não consigo vir aqui no meu balde aqui e alterar a cor, porque se eu vir aqui no meu balde, verifique que eu estou alterando também o fundo da minha imagem, e é interessante que o fundo dele permaneça translúcido. Agora, se eu quiser alterar a cor apenas dessa linha tracejada, eu vou clicar nessa imagem novamente para ativar a minha guia de contexto, venho aqui em formato de imagem e em correções aqui eu posso ajustar tanto o brilho quanto o contraste, ou em cor eu posso escolher aqui uma cor que combine um pouco mais com a paleta de cores que eu defini aqui para essa nossa planilha. Eu vou selecionar essa opção e agora eu já tenho aqui a minha imagem na cor que eu quero e redimensionada da forma que eu quero. E agora, para que não aconteça de quando eu clicar no meu gráfico e tentar reposicioná-lo aqui em algum local dentro da minha planilha, essa imagem não fique solta aqui dentro da minha planilha, o que eu vou fazer? Eu vou reposicionar de novo e agora com a tecla Ctrl do teclado selecionado, eu vou selecionar essa imagem, vou clicar na borda aqui do meu gráfico e agora eu vou clicar com o botão direito, vir na opção Agrupar e selecionar Agrupar. E agora sempre que eu clicar nesse gráfico e tentar reposicioná-lo aqui dentro da minha planilha, tudo isso aqui vai ser entendido pelo Excel como um só. Essa nossa imagem vai ficar fixa aqui dentro do nosso gráfico. Agora, a segunda coisa que a gente vai fazer para melhorar a visualização desse nosso gráfico aqui é diminuir o espaço aqui, né, entre essas barras aqui. Eu quero que elas fiquem um pouco mais espessas, tal como aqui no nosso exemplo. Como que eu faço isso?
Vou voltar aqui na minha planilha, eu vou clicar em cima de qualquer uma dessas barras de dados, e quando eu clico em cima da barra de dados, verifique que ele já selecionou para mim essa barra de dados. Agora eu vou utilizar o atalho de teclado Ctrl 1 para exibir esse menu lateral aqui, onde eu consigo ajustar algumas partes aqui do meu gráfico, e verifique o seguinte, eu tenho aqui, ó, preenchimento. Nesse balde aqui eu consigo ajustar, por exemplo, a cor que eu vou utilizar para representar aquela série de dados. Tinha um verde, eu troquei aqui para um azul, poderia colocar amarelo, ou de acordo com a cor aí da empresa, a cor que você definiu que vai ser a sua paleta padrão aqui para esse gráfico. Mas nesse caso, o que vai ser interessante para a gente é diminuir o espaçamento aqui, né, entre essas barras. Eu tenho aqui, ó, essas duas opções. Eu tenho a opção de sobreposição de séries e largura do espaçamento. Agora eu vou diminuir a sobreposição das séries e verifique o que acontece. Por padrão aqui ele está menos 27%, eu vou colocar 100%. Ao clicar em OK, verifique. Quando eu diminuir, quando eu aumentei, né, a sobreposição das séries, coloquei em 100%, todas aquelas barras que estavam separadas, elas ficaram centralizadas, estão se sobrepondo. Não é essa a minha intenção nessa análise, eu quero que elas sejam exibidas lado a lado, que não haja nenhuma sobreposição. Então eu vou diminuir aqui, eu vou colocar em 0 essa sobreposição para que elas também não fiquem tão distantes quanto quando a gente coloca uma sobreposição negativa. Verifique, eu estava em menos 27, está na sobreposição negativa. Quando está negativa essa sobreposição, a gente tem um espaço em branco ali entre essas diferentes séries aqui. Então eu vou colocar em 0 para que não haja essa distância. E largura do espaçamento eu consigo configurar, né? Eu consigo aumentar ou diminuir o espaço entre uma série e a outra no gráfico. Repare, o meu padrão aqui está 219%. Agora eu vou ajustar isso aqui para 0. Verifique, quando eu mudei de 219 para 0, aquele espaçamento em branco que tinha entre uma série e outra, ele foi excluído. Mas para que a gente não deixe muito poluído aqui o visual do nosso gráfico, eu vou colocar um pequeno espaçamento aqui de 15% entre essas séries, porque ao bater o olho aqui a gente consegue identificar que essa série, ela inicia aqui, mas termina aqui, tem um espaço em branco entre ela. E a partir desse espaço em branco até esse próximo espaço em branco é a outra série e assim sucessivamente. E a última informação que a gente precisa inserir nesse nosso gráfico aqui, para que ele consiga impressionar de verdade qualquer pessoa que vai fazer a leitura dele, é justamente mostrar aqui no gráfico qual o valor que cada uma dessas barras representa. Eu tenho aqui no meu eixo vertical principal uma representação aqui entre o mínimo e o máximo, né? Então, se a gente traçar uma linha imaginária aqui do 60 diretamente na vertical, a gente consegue verificar, por exemplo, que a venda de Adidas Neo Light Racer em 2022 foi superior a 60 mil, porém foi inferior a 70 mil. Mas se eu quiser mostrar mais assertivamente qual que é o valor que está sendo representado ali, eu preciso clicar nesse gráfico, venho aqui na minha guia de contexto, design do gráfico, em adicionar elemento ao gráfico, e agora eu vou adicionar um rótulo de dados, que é o rótulo de dados que vai mostrar qual que é o valor que aquela barra representa. Então, eu tenho a opção de colocar o rótulo de dados no centro da minha barra, na extremidade interna da minha barra, mas lá no topo, na base interna, lá no pé dessa minha barra, ou na extremidade externa, ou um texto explicativo. Mas um texto explicativo já não faria sentido na nossa análise, porque ele vai trazer, por exemplo, que a venda de Adidas Neo Light Racer em 2022 foi de 63.430. Porém, o nome do produto ele já está sendo mostrado lá no nosso eixo X do nosso gráfico. Então, eu vou adicionar na minha extremidade externa um rótulo de dados. Agora, repare que ele está inserindo o meu rótulo de dados apenas nas barras que representam o ano de 2022. Se eu quiser que ele insira automaticamente o rótulo de dados em todas as barras de todos os anos aqui no meu gráfico, ao invés de clicar na minha barra aqui e selecionar, eu vou clicar
diretamente aqui na área, né, do meu gráfico. Cliquei na área do meu gráfico e agora sim eu vou aqui, vou clicar na minha área de plotagem, vou vir no design de gráfico e vou adicionar o rótulo de dados na minha extremidade externa. Então ele inseriu esse rótulo de dados na extremidade externa de todas as barras. Agora o que eu preciso fazer para que essa minha visão não continue poluída da forma como ela está sendo? Eu vou ajustar a orientação desse meu rótulo de dados. E agora eu venho aqui na opção propriedades de tamanho e vou expandir a minha caixa de alinhamento e agora eu vou informar para o Excel como que eu quero que ele alinhe, como que eu quero que ele deixe alinhado para mim esse rótulo de dados. Então, no meu alinhamento vertical, eu vou clicar no meu alinhamento, na minha direção do texto, desculpe, eu vou clicar, vou trocar de horizontal para girar o texto em 270 graus. Agora ele está girado ali nessa orientação que a gente definiu. E o mesmo eu vou fazer para os demais. Eu vou clicar novamente, agora não tem necessidade de clicar em Ctrl 1, porque o meu menu de formatação aqui já está ativo e vou girando para cada um dos outros anos aqui, para que todos eles fiquem nessa orientação. Repara o seguinte aqui, o meu rótulo aqui, né, é referente às vendas do meu Adidas Neolight Racer em 2022. Ela está extrapolando a área do meu gráfico e impedindo que eu consiga visualizá-la completamente. Então eu vou clicar novamente aqui na minha área de plotagem e vou diminuir um pouco essa minha área de plotagem para que isso não aconteça. E agora, uma pergunta que eu te faço, né? Se você já inseriu rótulos de dados no seu gráfico, existe a necessidade de ter uma informação duplicada aqui no seu gráfico, poluindo ainda mais a visualização do seu gráfico, como por exemplo, o nosso eixo vertical? Então eu posso simplesmente clicar no meu eixo vertical e deletá-lo. Dessa forma, eu deixo a minha visão mais clean e agora sim eu posso clicar novamente na minha área de plotagem e arrastar aqui para redimensionar a minha área de plotagem dentro da área do meu gráfico. E agora sim a gente conseguiu finalizar o nosso gráfico aqui. Eu posso até aumentar a largura dele aqui para mostrar que aquele gráfico impressionador que eu prometi que ia te ensinar no início dessa aula, a gente conseguiu reproduzi-lo aqui com perfeição. E se eu quiser, por exemplo, melhorar ainda mais a visualização aqui, eu posso mudar a fonte dos meus rótulos de dados, eu posso mudar o tamanho dessa fonte. Verifique, quando eu cliquei, ele está exibindo que a fonte padrão aqui está calibre, então eu vou trocar aqui para Tahoma e aumentar o tamanho para melhorar um pouco mais a visualização. E assim eu vou fazer para todos os demais anos aqui da nossa série. Aumentar o tamanho e mudar também a fonte aqui para Tahoma. Eu poderia colocar em negrito também aqui para facilitar a visualização. E agora é com você. Agora deixe isso aí. Você tem o material, você tem o conhecimento. Eu vou deixar esse material para você brincar e personalizar esse gráfico aí, deixar ele com a sua cara, beleza? Chegamos então ao final de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que eu tenha conseguido agregar valor e agregar conhecimento aí que vai te fazer se destacar lá no mercado de trabalho. E se a minha missão tiver sido concluída com sucesso, eu te peço para deixar um like aqui nesse vídeo e deixar um comentário aqui embaixo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo então e até mais. Falou!